Tratar todas as garotas ao seu redor como se fossem pedras. Essa é a filosofia pessoal de Jin Yong, uma crença que ele segue de forma firme e imutável. Durante o ensino fundamental, ele foi rejeitado 20 vezes. A forma como era rejeitado sempre mudava. Uma garota até chorou quando ele se declarou. Seu eu do passado ficou profundamente traumatizado. Ele entrou em depressão e perdeu a confiança, a ponto de precisar pedir conselhos ao seu amigo imaginário. Esse garoto fofo é seu amigo imaginário, e o nome dele é Jason. O conselho de Jason foi simplesmente pensar em todas as garotas como pedras. A partir disso, Jin Yong começou a praticar controle mental, sempre mentalizando as garotas dessa forma. Foi então que, após anos, por volta do seu primeiro ano do ensino médio, ele realmente começou a enxergar as garotas como pedras. Isso nos traz de volta ao presente. A garota de antes se lembra de algo e pergunta, de forma doce, se ele estará ocupado após as aulas, pois gostaria de estudar com ele. Porém, o segundo conselho de Jason foi para ele não começar a criar fantasias felizes. Só porque uma garota sorri para você ou faz sugestões, não significa que ela goste de você. Jin se desculpa, dizendo que está ocupado. Esse é o melhor a se fazer caso não queira se machucar. Desde que ele começou a ver as garotas como pedras, ficou muito mais fácil conversar com elas. O que faz sentido, já que você não consegue criar sentimentos por pedras. Jin pergunta se Jason não concorda com ele. Uma versão musculosa e macho alfa de Jason aparece em seu ombro e concorda plenamente. Mas um amigo admite que está com medo de que Jin não consiga namorar agindo assim. Jin não entende do que ele está falando. Ele já decidiu desistir desse tipo de coisa e prefere continuar assim a ser chamado de esquisito ou fracassado de novo. Já faz 5 anos que ele vê as garotas como pedras, então nem pensa mais em namorar. Jason desiste do assunto. Se Jin estava bem com isso, então tudo bem. Jin não percebe que acabou derrubando o celular. É quando alguém atrás dele chama sua atenção, estendendo o aparelho em sua direção e avisando que ele o deixou cair. Uma bela garota pergunta para confirmar se o celular não é dele. Jin olha confuso quando de repente sente como se tivesse sido atingido em cheio. Olhando para a bela garota, ele não consegue entender por que ela não se parece com uma pedra. A jovem, por sua vez, começa a estranhar a falta de resposta dele. Jin entra em pânico. Faz muito tempo que não vê uma garota como ela realmente é. Antes de tudo, ele precisa manter a calma. Preocupada, ela questiona por que ele não diz nada. Isso é um problema. Jin engole em seco, e talvez pelo longo tempo sem ver o rosto de uma garota, simplesmente deixa escapar que ela é muito linda. Ele entra em choque assim que percebe o que disse. A garota cora, surpresa, e agradece sem saber direito o que falar. Antes que ela reaja, Jin apenas pega o celular da mão dela e sai correndo, agradecendo pela ajuda e pedindo desculpas. A garota fica sem entender nada do que acabou de acontecer. Jin corre cada vez mais desesperado enquanto se xinga mentalmente. Ele não acredita que chamou uma garota que acabou de conhecer de linda. Isso é péssimo. As pessoas podem começar a fofocar na escola. Mais tarde, em casa, ele confessa a Jason que achou a garota bem doce e encantadora. Jin duvida que isso seja possível, e Jason tenta animá-lo, mas o garoto continua sem entender por que ela não parecia uma pedra. Sem saber direito o que fazer, Jason pergunta o que ele pretende fazer agora, pois, se deixar pra lá, os rumores vão começar, e o passado pode se repetir. Jason o lembra de que ele treinou muito para não deixar algo assim acontecer de novo. Jin se sente completamente derrotado, mas Jason lhe dá um soco para despertá-lo. Ele não deve perder a cabeça, e sim pensar em um plano. Mesmo que Jin não saiba por que ela não é uma pedra, ele só precisa garantir que não vai mais esbarrar com ela. Como são de salas diferentes, se ele se esconder bem, com certeza não se encontrarão. Jin se recompõe. Jason está certo. Se ele não a vir de novo, não ficará nervoso. Sério, esse garoto é muito esquizofrênico. O problema é que assim que Jin chega à escola, ele dá de cara com a garota, que o cumprimenta de forma alegre. Ela acena e pergunta se ele se lembra dela. Jin não acredita que esbarrou nela menos de 5 minutos depois de entrar. Em pânico, ele pergunta a Jason o que deve fazer, mas Jason diz simplesmente para ele se acalmar e conversar normalmente. Jin concorda, ele só precisa agir como sempre.
Age com qualquer garota de pedra. A amiga da garota pergunta quem ele é, e ela responde simplesmente que foi ele quem a chamou de bonita no dia anterior. A amiga fica incrédula, dizendo que isso é uma loucura, e a garota ri e concorda, admitindo que ficou muito surpresa. Ela se volta para Jin e, fazendo uma pose provocante, pergunta se está bonita hoje também. Jin fica sem reação. Rindo, a amiga dela pergunta para Sunwoo se ela enlouqueceu, mas a garota apenas ri e pergunta o que fez de errado. Jin simplesmente decide correr, o que surpreende Sunwoo. Jason concorda que essa foi a melhor escolha, pois se ele ficasse lá mais tempo, as coisas poderiam piorar. Aquele riso foi claramente para zombar dele. Ele não deve criar falsas esperanças. Sunwoo, mais uma vez, não entende o que acabou de acontecer. De qualquer forma, Jin está decidido a nunca mais se encontrar com ela. O problema é que ela se destaca demais entre todas as outras pedras. Mais tarde, Sunwoo nota Jin e acena para ele. Mas ele simplesmente se vira e pega outro caminho. O melhor a se fazer é evitá-la sempre que se virem. No corredor, ele passa direto por ela. No pátio, ele se teleporta farmando aura, sem nem mesmo olhar para trás. Isso está começando a irritar Sunwoo. No fim das contas, Jin fica feliz por ter conseguido terminar o dia em segurança, mas admitir que ficar desviando assim é cansativo. Jason diz que ele foi bem, mas Jin apenas quer ir para casa para pensar em outro plano. Ele realmente não entende como as coisas acabaram assim. É quando Sunwoo aparece furiosa, bem na sua frente, lhe dando o maior susto. Jin não entende por que continua se encontrando com ela. Sunwoo pergunta se ele vai fugir de novo, o que traz Jin de volta à realidade. Ela reclama que ele a ignora quando é chamado, desvia o olhar quando fazem contato visual e sai correndo quando a vê. Sunwoo questiona se fez alguma coisa errada e, ao vê-lo se tremer todo, conclui que ele realmente é bem estranho. Jin entra em pânico ao perceber que ela entendeu tudo errado sobre ele, sabendo que precisa bolar um plano logo. Ele começa a gaguejar, tentando explicar o motivo de agir assim, e é aí que revela. Todas as garotas parecem pedras para ele, exceto ela. Isso deixa Sunwoo chocada. Essa até poderia ser uma baita declaração de amor, se o prota não fosse completamente perturbado da cabeça. Jin se dá conta do que acabou de dizer, e até Jason suspira sabendo que perdemos. É então que Sonjo fica surpresa ao notar que a mão de Jin está tremendo de tanto nervosismo. Ela reflete sobre o que está acontecendo e, por fim, solta um leve sorriso. Aproximando-se de Jin, ela pergunta o seu nome, e nervoso, finalmente se apresenta como Park Jin-young. Ela pergunta se Jin quer que ela lhe conte uma coisa. Chegando perto de seu ouvido, Sunwoo diz em tom provocante que isso que ele acabou de fazer se chama flertar, deixando-o completamente paralisado. Jin reflete que, quando criança, seu amigo Jason lhe deu 2 conselhos. O primeiro foi ver todas as garotas como pedras, enquanto observa Sunwoo acenar ao se afastar. Mandando ele cumprimentá-la na próxima vez em que a vir, ele aceita que esse conselho fracassou. Enquanto segura a camisa com força, ele se lembra de que o segundo conselho era não criar falsas fantasias. Porém, completamente em pânico e corado, Jin percebe que isso também falhou. Sem que possa se conter, Jin começa a imaginar uma vida junto com Sunwoo, como se fosse um filme. Eles se casando, ela ficando grávida, a filha crescendo e dizendo que os odeia durante a adolescência e, por fim, a sua morte. De repente, Jason o soca para fazê-lo voltar à realidade. Ele admite que faz sentido Jin ficar confuso desse jeito. Afinal, faz 5 anos que ele não vê o rosto de uma garota de verdade. Sem saber o que fazer nessa situação, Jin ouve Jason dizer convicto que, nesses casos, almejar o objetivo final é o mais importante, o que o deixa confuso. Jason explica que, desde que passou a enxergar as garotas como pedras, perdeu o interesse nelas. Por isso, foi capaz de conversar normalmente e, mais importante, conseguiu evitar se machucar. No entanto, agora apareceu uma garota que não é uma pedra, e é aí que o efeito colateral de ver todas as outras daquele jeito começa. Como Jin tem 0 imunidade contra o rosto de uma garota, essa é a situação perfeita para o perdedor dentro dele sair. Jin acha um pouco demais ser chamado de perdedor, mas concorda com Jason. Nesse ritmo, o passado vai se repetir. Porém, Jason o tranquiliza
dizendo que tudo o que ele precisa fazer é manter a compostura diante daquela garota. Isso nos leva ao dia seguinte, quando Jin está falhando miseravelmente em esboçar um sorriso. A cena deixa Sunwoo nervosa. Sua amiga diz, animada, que Jin estava olhando para ela. Mas Sunwoo não tem certeza se isso é uma coisa boa. Para confirmar, Jin pergunta qual é o plano, e Jason o lembra que o plano é a dessensibilização. Jason pergunta por que ele está fazendo aquela cara, e Jin explica que não consegue enxergar direito daquela distância. Ele questiona se o plano é apenas se acostumar a ver o rosto de uma garota que não seja uma pedra. Jason concorda, mas manda ele fazer algo a respeito de sua expressão e sugere que ele sorria. Jin obedece, mas a situação fica ainda pior. Isso faz Sunwoo começar a suar frio de nervoso enquanto sua amiga repete animada que Jin está olhando para ela. Sunwoo se pergunta se ele acha que elas não conseguem vê-lo dali, e a amiga concorda, comentando que, caso contrário, ele não ficaria encarando de forma tão aberta. Do outro lado, Jin acredita que Sunwoo não pode enxergá-lo daquela distância e questiona por que precisa continuar sorrindo. Jason rebate dizendo que é apenas porque acha a expressão de Jin horrível, não tendo nada a ver com Sunwoo. Em seguida, Jason manda eles voltarem, antes que as pessoas comecem a ter a impressão errada. Ao vê-lo partir, Sunwoo fica curiosa e pergunta a Soo-kyun se ela sabe quem ele é. A amiga confirma, dizendo que Jin é muito famoso entre as garotas. Sunwoo se surpreende, e Soo-kyun explica que algumas garotas já tentaram falar com ele, porém Jin sempre parece desinteressado, cuidando apenas da própria vida. Por agir desse jeito descolado, as garotas devem gostar tanto dele. Soo-kyun pergunta o motivo da curiosidade e se Sunwoo ficou interessada nele por causa dos olhares. Sunwoo nega nervosa, mas ao se lembrar da declaração do dia anterior, ela sorri e admite que há algo que a está deixando intrigada. Já na sala de aula, Jin está encostada na parede. Não importa como olhe para a situação, esse plano não parece bom. Jason pergunta o porquê de ele achar isso, e Jin questiona para confirmar se o plano consiste, basicamente, em ele se acostumar com o rosto dela para não perder a compostura. Jason concorda. Porém, Jin aponta que para isso teria que ficar seguindo a garota, o que o faria parecer ainda mais estranho, um completo perseguidor. Jason fica pensativo, questionando-se se é melhor que Jin seja um perdedor ou um stalker, fazendo Jin perguntar se ele quer morrer. Jin dá a ideia de apenas ficar olhando para a foto dela, o que chama a atenção de Jason. Talvez se ele conseguisse o Instagram dela ou algo assim. Jason acha uma ótima ideia e manda Jin ir pedir a rede social para ela. Jin pergunta se deveria fazer isso pessoalmente, mas Jason aponta que bisbilhotar o perfil dela escondido seria ainda mais suspeito, fazendo-o parecer um stalker perdedor. Jin apenas reclama que o amigo é muito duro. A cena corta e Jin aparece com aquele sorriso escroto. Ele estende o celular e pergunta se poderia ter o Instagram dela. Sun processa o que ele acabou de dizer e sorri, concordando sem pensar muito sobre o assunto. Foi muito mais fácil do que ele imaginava. Sun pede para ele abrir o aplicativo para que ela possa pesquisar seu perfil, e ele concorda. Ela pega o celular dele e começa a procurar. Mas, para sua surpresa, nota que ele não tem nada no Instagram. Sorrindo, ela pergunta se ele acabou de criar a conta. E Jin concorda, nervoso. Ele questiona qual o problema, explicando que não usa redes sociais e teve que fazer umas pressas. Jin não entende a reação dela. E quando Sunwoo começa a rir, ele fica ainda mais tenso. Sunwoo pergunta se isso significa que ela foi a primeira pessoa que ele procurou após criar a conta. Jin não entende o significado disso, até que finalmente se dá conta da implicação. Sunwoo continua rindo, achando a situação hilária. Jin estava tão concentrado em seu objetivo que nem tinha pensado nisso antes. Ele pergunta a Jason o que deve fazer, mas Jason diz, nervoso, que agora ele sentou na pica. Jin tenta se explicar, apavorado, dizendo que é verdade, mas que foi só porque Sunwoo foi a primeira pessoa que ele viu no corredor, sem nenhum outro motivo. Enquanto fala, porém, ele percebe que o seu lado perdedor está transparecendo. Sunwoo continua rindo. Ela relaxa um pouco, fingindo concordar com a explicação dele. Aproxima-se e pergunta, em tom provocante, se ele também não quer o seu número.
Jin começa a gaguejar de nervosismo, mas ela avisa que estava apenas brincando e que as reações dele são realmente engraçadas. Sunwoo devolve o celular e diz que vai segui-lo de volta, alertando para ele curtir suas postagens. Ela vai embora, deixando-o sozinho no corredor. No instante em que fica só, Jin instantaneamente começa a fantasiar com o futuro dos dois mais uma vez, mas Jason o corta, mandando ele parar com aquele filme. Já à noite, em seu apartamento, Sunwoo mexe no celular e ri ao ver a foto que Jin postou, pensando que o senso fotográfico dele é realmente horrível. Enquanto dorme, Jin nem imagina que acabou de receber uma notificação mostrando que Sunwoo curtiu sua foto. No dia seguinte, Soo-kyung não consegue acreditar que Jin pediu o Instagram de Sunwoo. Ela parece realmente maravilhada com a novidade. Sunwoo concorda, rindo, e acrescenta divertida que ele fez o pedido usando uma conta que acabou de criar. Isso deixa Soo-kyung ainda mais animada, convicta de que Jin está interessado nela. Porém, há algo que Sunwoo não consegue entender. Ela pergunta se não é verdade que Jin parece não se interessar por garotas. Soo-kyung concorda empolgada, dizendo que Jin só age de forma diferente perto dela. Sunwoo fica surpresa, mas, quando vai responder, as duas notam Jin passando do lado de fora da sala. Soo-kyung pergunta se deve provar o que disse agora mesmo, deixando Sunwoo confusa. A cena corta e Jin ouve alguém gritar atrás dele. Ao se virar, ele vê Soo-kyung caída no chão. Ela faz questão de falar de si mesma na terceira pessoa para dizer que caiu, claramente tentando chamar a atenção dele. Soo-kyung joga no ar que seria legal se alguém a ajudasse. Porém, Jin olha para ela e só consegue enxergar um monte de pedras. Ela continua reclamando que está machucada, até que Jin simplesmente a puxa para cima como se fosse um saco de batatas. Ou, no caso dele, um saco de pedras. Ele vai embora sem dizer uma única palavra, e Soo-kyung começa a tremer de vergonha enquanto ouve a risada de Sunwoo. Rindo da situação, Sunwoo diz que Jin a puxou como se estivesse arrancando um rabanete da terra, e admite que a amiga estava certa sobre ele ser diferente. Desconcertada, Soo-kyung apenas consegue xingar Jin de filho de uma boa mãe. Mais tarde, Jason pergunta se Jin conseguiu se acostumar com o rosto dela, mas Jin diz não ter certeza. Mesmo olhando para muitas fotos, parece que ele sente algo diferente cada vez que a vê. Jason comenta que ele ainda tem um longo caminho pela frente e sugere que deveriam tentar chegar à raiz do problema, questionando o porquê de ela ser a única pessoa que Jin não enxerga como uma pedra. Jason começa a levantar algumas hipóteses, mas bem nessa hora, Jin leva um susto ao ver Sunwoo parada na frente da escola. Ele se pergunta o que ela está fazendo ali, enquanto Sunwoo murmura para si mesma que a situação é ruim. Só então ela nota a presença de Jin e, surpresa, diz um olá, o suficiente para fazê-lo corar intensamente. Nervoso, ele pergunta o que ela está fazendo lá. Sunwoo explica que precisa pegar o ônibus para casa, mas acabou ficando sem o dinheiro da passagem. Jin pergunta onde ela mora, e quando Sunwoo responde que é em Sano Village, ele fica surpreso. Jin questiona por que ela simplesmente não vai andando, já que é perto, mas Sunwoo deixa claro que não é tão simples assim. Sem entender, Jin a observa hesitar por um momento, pensando no que dizer, até que ela revela sem jeito que sofre de anemia crônica. Sem pensar duas vezes, Jin pega o dinheiro que tem e o oferece para a passagem, mas Sunwoo recusa. Ela bate no ombro dele com graça, dizendo que assim pareceria que o está extorquindo, e sugere que ele apenas a acompanhe até em casa. Sem dar tempo para ele responder, Sunwoo começa a andar, mandando que ele a siga, e provoca mandando ele não deixá-la cair. Jin fica em completo estado de choque com a situação. Mais tarde, durante o caminho, Sunwoo não para de falar, ao ponto de Jin simplesmente deixar de entender tudo o que sai da boca dela, sem que ela perceba. A verdade é que ele está nervoso demais para conseguir raciocinar direito. Nunca pensou que andariam assim, sozinhos os dois. Tudo aconteceu rápido demais. E, sinceramente, a situação é muito desconfortável. Sunwoo finalmente parece notar que ele não está prestando atenção, porém, já é tarde demais, e somos levados a um flashback. A verdade é que Jin já passou por uma situação parecida. No passado, havia uma garota que morava perto dele, então eles sempre caminhavam juntos para casa. É claro que, eventualmente, ele começou a gostar dela.
Isso durou até o dia em que um grupo de garotos os viu juntos e perguntou se estavam namorando. A garota negou rapidamente, questionando quem gostaria de namorar alguém como ele. Depois daquilo, ela parou de ir para casa com ele, e o relacionamento terminou antes mesmo de começar. É por isso que ele se sente tão desconfortável agora e quer que isso acabe logo. De qualquer forma, Sang-woo comenta que geralmente pega ônibus, então ele se tranquiliza pensando que isso não vai se repetir. Por estar distraído, Jin não percebe que Sang-woo ficou para trás e se sentou no chão. É quando ela geme de dor, chamando finalmente a sua atenção. Jin se assusta ao ver o estado terrível em que ela está. Ele se aproxima e pergunta, preocupado, se ela escorregou. Sang-woo apenas geme de dor mais uma vez e xinga a rua, deixando Jin sem entender nada, até que ela explica que a culpa é de sua anemia. Sang-woo pede para Jin ajudá-la a se levantar. Ele estende a mão, e ela pergunta se não podem ir mais devagar. Ele concorda. Enquanto ela continua reclamando, Jin não consegue se conter ao notar que ela tocou sua mão. Sang-woo continua ofegante quando nota o nervosismo de Jin à sua frente. Ele, por sua vez, está preocupado que o filme do passado comece a rodar em sua cabeça novamente. Ela se lembra de como ele ajudou Sokyeon a se levantar e solta uma risada, dizendo que ele fez o mesmo hoje, mesmo tendo levantado Sokyeon como se fosse um rabanete. Isso assusta Jin, que não faz a menor ideia de quem seja Sokyeon. De qualquer forma, Sun avisa que já chegou em casa e que devem parar por ali, o que o pega de surpresa. Ela atravessa a rua enquanto agradece por ele tê-la acompanhado. Jin assina de volta, aliviado por finalmente ter acabado. Seriamente, aquilo foi muito desconfortável. Ele se vira, feliz por saber que isso não vai se repetir amanhã. Jin espera que ela consiga ir de ônibus e que cure sua anemia, para que assim suas fantasias felizes possam parar. Porém, enquanto caminha, Sang-woo de repente percebe que se esqueceu de algo. Ela se vira e chama por Jin, que leva um susto. Ela avisa que vai demorar para conseguir sua passagem de ônibus, e ofegante por ter corrido de volta, avisa que contará com ele amanhã de novo. Sang-woo começa a reclamar da falta de ar por ter corrido até ali, mas Jin se perde em pensamentos. Jason o lembra de que ele havia dito que aquilo era desconfortável e que queria que acabasse logo. Então Jason faz uma pergunta. Por que é que Jin está com uma expressão daquelas agora? Jin volta à realidade ao ouvir Sang-woo gemer e percebe num susto que ela caiu de novo. Ele pergunta se está tudo bem, e Sang-woo apenas consegue xingar a corrida, o que o faz questionar por que ela correu. Afinal. No dia seguinte, na sala de aula, Sang-woo observa Sokyeon treinando seus chutes baixos para encher Jin de porrada. Jason manda continuarem de onde pararam ontem e pergunta novamente por que Sang-woo é a única pessoa que ele não vê como pedra. Jin questiona por que ele está sem camisa, mas Jason simplesmente responde que é por causa do calor. Voltando ao assunto principal, ele diz que como Sano é uma garota que apareceu do nada, ele tem uma teoria. Porém, nós não ouvimos qual é. Jin fica muito surpreso e questiona se não pode haver outra razão, mas Jason não consegue pensar em mais nada. Como precisa ir para a escola, Jin decide pensar nisso mais tarde e pega sua mochila. Porém, assim que sai do quarto, ouve alguém perguntar se ele já está indo. Jin se surpreende ao ver seu pai. Ele se curva e pergunta se o pai dormiu bem, mas o homem ignora a pergunta e questiona se ele não irá tomar café da manhã. Nervoso, Jin explica que não está com fome e que iria sem comer. Seu pai menciona que a mãe de Jin fez kimchi, mas o garoto diz que comerá quando voltar. Mais tarde, enquanto Jin sai da sala, seu pai manda ele não esquecer de comer direito. Ele concorda e se despede. Fica claro que Jin não tem uma boa relação com o pai. Já na escola, Jin volta a falar sobre a teoria de Jason. Se ela estiver correta, ele estará condenado a viver sob as vontades de Sang-woo. Jason apenas diz que não há o que fazer. Jin realmente espera que a teoria esteja errada, e Jason manda ele não pensar muito nisso. Nesse momento, alguém o chama, fazendo-se virar. Era Sokyeon. Com a maior calma do mundo, ela diz que vai arrebentá-lo, deixando Jin em completo choque. Sokyeon deixa claro que praticou seus chutes baixos a noite inteira só para conseguir machucá-lo, mas Jin não faz a menor ideia de quem ela seja. Isso a deixa incrédula.
Ela afirma que nunca foi tão humilhada na vida, o que deixa Jin ainda mais confuso, mas, de qualquer forma, ela não pode perdoá-lo. Seok-yeon diz que será generosa e o deixará ir após 3 chutes, então ele deve se preparar. Jin não concorda e começa a questionar, mas é interrompido por um chute surpresa, do qual se desvia por pouco. Ela manda ele se calar, chamando de 4 olhos maldito. Sem entender qual é o problema dela, Jin sai correndo. Sem mudar a expressão, Seok-yeon deixa claro que é boa de corrida, já que não tem anemia como Sung-woo. Ao olhar para trás e ver uma pedra correndo em sua direção, Jin entra em pânico. Para ele, a cena é igual à de Indiana Jones. De repente, Seok-yeon aparece rapidamente atrás dele, chamando-o de covarde. Ela se prepara para dar um chute carregado, deixando Jin tremendo de medo. Bem nessa hora, Sun-woo cruza o corredor perguntando por que estão fazendo tanto barulho. Naturalmente, a coitada acaba sendo atingida no lugar de Jin, parecendo ter recebido um golpe crítico. Seok-yeon fica surpresa, mas se recusa a mudar sua expressão facial. Sun-woo sofre uma ruptura no ligamento do tornozelo. Preocupado, Jin se vira para socorrê-la, porém pisa em falso e cai de cara no chão, surpreendendo Seok-yeon. Jin sofre uma fratura no osso nasal. Com os dois caídos e derrotados no chão, vem a pergunta. Isso é o que chamam de double kill. Seok-yeon começa a entrar em pânico e diz que realmente sente muito. A cena corta para a enfermaria. Sun-woo está com o tornozelo enfaixado, enquanto Jin usa um curativo no nariz. Sun-woo comenta que Seok-yeon sempre foi estranha, mas Jin diz que estava tudo bem. Por dentro, é claro que ele está em pânico, tentando chamar por Jason sem que Sun-woo perceba. Jason o avisa para tomar cuidado e não mostrar seu lado perdedor. Porém, Jin está mais interessado em saber por que Jason está vestido daquela forma, ao que ele responde simplesmente, que é hora do chá. De qualquer forma, Jason está certo. Jin está sozinho com Sun-woo e precisa ter cuidado para não agir de maneira estranha. Sun-woo parece entediada e se vira para falar com ele. Ela pergunta se ele sabe o que terá no almoço hoje. Jin diz não ter certeza, mas acha que será frango frito, o que deixa Sun-woo animada. Ela então pergunta se ele toma café da manhã antes de ir para a escola. Jin confessa que geralmente pula essa refeição, deixando-a surpresa. Ela questiona se ele não sente fome, e Jin explica que acha desconfortável tomar café da manhã porque seu pai geralmente está em casa, e quando está com o pai, ele se sente como um estrangeiro. Sun ouve com atenção e comenta que ele deveria tentar se dar bem com o pai. Jin apenas concorda, sem graça. Ela começa a falar sobre algo que Seok-yeon disse mais cedo, mas Jin se perde em pensamentos e para de ouvir. Enquanto a observa, ele se lembra da primeira coisa que pensou sobre ela: o quanto ela é linda. Inicialmente, achou que teve essa reação só porque fazia tempo que não via o rosto de uma garota. Mas, olhando agora, Sun-woo é realmente linda. É quando ela sorri e pergunta por que ele a está encarando tanto. Como se lesse seus pensamentos, ela questiona se é realmente tão linda assim. Isso deixa Jin nervoso, e ele rapidamente começa a tentar se explicar. Ela apenas ri e diz que estava brincando, mas Jin continua tenso. Sun-woo se senta na cama e admite que provocá-lo é muito divertido. Jin questiona o que ela quer dizer com isso, e Sun-woo repete que significa exatamente o que disse. Jin sempre fica nervoso quando alguém o provoca e acaba dizendo algo engraçado. Ele se desculpa por isso, e Sun-woo ri, dizendo que ele não precisa pedir desculpas. Ainda rindo, ela comenta que ele é adorável, deixando Jin vermelho. Ele se questiona se Jason estava certo. Corta para o flashback de mais cedo sobre a teoria de Jason. O fato de Sun-woo não parecer uma pedra tem um motivo bem simples. É porque Jin se apaixonou por ela à primeira vista. Sinceramente, Jason não consegue pensar em outra explicação. De volta ao presente, eles continuam conversando por mais um tempo. Mais tarde, Sun-woo pergunta se Jin está segurando firme. Agora é a hora da lição de Seok-yeon, que está desesperada pedindo para Sun-woo esperar um momento. Mas Sun-woo já está em posição de luta e diz que Seok-yeon tem que pagar pelo que fez, enquanto a garota implora para Jin soltá-la. Sun-woo se prepara para o ataque, parecendo realmente se divertir com a situação, e desfere um chute médio que acerta os dois. Jin apenas se questiona por que ele também foi atingido.
Sunwoo questiona o que ele quer dizer com amor, à primeira vista, só porque ela foi um pouco gentil. Ele já criou esperanças. Ela se vira e, com um olhar cruel, diz que ele realmente é patético. Jin acorda em um susto. Jason pergunta se ele teve algum pesadelo. Ele está muito ofegante. Após Jin contar o seu sonho, Jason pergunta se seu medo de mulheres está voltando. Jin admite que já vem tendo esse sonho há um bom tempo. Jason pergunta preocupado desde quando, e ele admite que desde que surgiu a teoria dele estar apaixonado por Sunwoo. Jason entende a situação. Se esse for isso mesmo, então é um caso de amor não requisitado. Ele está com medo por Jin. Aqui vai outro conselho de Jason. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, então não tem por que temer o resultado de uma batalha. Já na escola, Jin questiona se isso significa que ele deveria aprender tudo o que puder sobre Sunwoo, e Jason concorda. Parando para pensar agora, Jin não sabe quase nada sobre Sunwoo, então essa realmente é uma boa estratégia, o que deixa Jason feliz. Eles chegam até a sala de Sunwoo, e Jin está muito nervoso, mas Jason manda ele não ser assim tão covarde. Jin dá uma olhada em volta, e percebe que Sunwoo não está ali, começando a pensar que ela saiu para ir ao banheiro. É quando alguém chama sua atenção, o que faz Jin olhar para o lado e Jason desaparecer. Era Ji-min, que avisa que Jin estava em seu lugar. Jin fica em choque com essa interação e se desculpa, saindo do lugar. Jason realmente não gosta desse porco. Por algum motivo, ele sente vontade de bater nele. Palavras dele não minha. Jin pergunta se Gilmin viu para onde Sunwoo foi, e apontando para a cadeira da frente, pergunta se aquele não é o lugar dela. O garoto olha para Jin como se ele fosse um inseto irritante, e comenta que isso sempre acontece. Sempre chega um novato que se apaixona por uma garota como ela. Jin se questiona o porquê esse garoto está falando desse jeito. Jason simplesmente saca sua arma, pronto para atorar o garoto. Mas Jin pede que ele aguente mais um pouco. Ele começa a chamar Gilmin de porco bastardo, mas se corta no meio do caminho e pergunta se ele viu ou não para onde Sunwoo foi. Sem nem olhar para Jin, ele questiona porque saberia onde aquela garota lixo foi. Isso começa a irritar Jin, que manda ele não falar mal de Sunwoo desse jeito. O garoto apenas debocha dessa reação e diz que Jin também é só uma causa perdida. Jin perde a paciência e manda o garoto se levantar enquanto ele tira a blusa. Gilmin questiona o que ele está tramando, e Jin diz que tinha um presente para ele. Jin manda ele se preparar para seu ataque e começa a usar sua blusa como chicote no garoto. Sunwoo chega na sala e pergunta por que está ouvindo o som de um porco no abate. Ela fica surpresa ao ver Jin ali e ele também se surpreende. Jin explica rapidamente que esse garoto estava falando mal dela, por isso foi obrigado a bater nele. Sunwoo ri e diz que Jin pode continuar, já que Gilmin sempre foi assim. Jin questiona qual o problema dele, e Gilmin só consegue choramingar, o que faz Sunwoo rir ainda mais. Ela diz divertida que ele é assim desde criança, o que deixa Jin surpreso. Ela explica que Gilmin e ela são amigos de infância. Mais tarde, do lado de fora da escola, Jin se desculpa com Gilmin por ter batido nele, mas o garoto garante que nem doeu e que estava tudo bem. De qualquer forma, Jin pergunta se ele realmente conhece Sunwoo desde criança. Gilmin confirma, dizendo que se conheceram por volta dos 3 anos de idade. Jin se anima, vendo nisso a chance perfeita para conhecer melhor a garota. Porém, Gilmin logo corta o seu barato, avisando que seria melhor ele desistir logo. Sunwoo é insanamente popular, e tem uma tonelada de caras atrás dela, mas o número de pretendentes que tiveram sucesso foi 0. Jin fica cabisbaixo. Ele já sabia que ela era popular, afinal, ela tem 2.000 seguidores no Instagram. Esperançoso. Jin pergunta se não seria possível que esses caras simplesmente não fizessem o tipo dela. Gilmin concorda que até poderia ser o caso, mas diz que não é esse o motivo para aconselhá-lo a esquecê-la, o que deixa Jin confuso. Gilmin começa a contar que ele e Sun se conhecem desde pequenos e que, por coincidência, sempre acabavam estudando na mesma escola. Assim, mesmo sem perceberem, passaram muito tempo juntos, embora nunca tenham se dado bem. Tudo mudou no final do ensino fundamental. Gilmin se aproximou de Sunwoo, chamando-a de mulher lixo, e disse que, se ela não tinha nada melhor para fazer, deveria ir comprar um pão para ele. Foi quando ela se virou, finalmente notando a presença dele, e Gilmin percebeu que havia algo de errado. Sunwoo sorria como sempre, mas havia algo estranho naquele sorriso que ele não conseguia decifrar, como se aquela não fosse a Sunwoo que ele conhecia. De qualquer forma, desde aquele dia, ela nunca mais pareceu a mesma.
agindo como se fosse uma pessoa totalmente diferente. Por isso, ele acha melhor Jin desistir. Mas Jin não consegue entender o que aquilo significa. Jin nunca sentiu nada do tipo quando estava perto de Sunwoo. Sinceramente, esse era o tipo de coisa que ele poderia ignorar. Afinal, era só a opinião pessoal daquele porco. O nível de gordofobia do Jin não estava escrito. É nesse momento que alguém chama a atenção deles. Era Sunwoo. Ela ri comentando que eles ficaram muito próximos, de repente, e pergunta o que estão fazendo juntos. Jin começa a ficar nervoso. Ele não pode simplesmente dizer que estavam falando dela, então precisa pensar em uma desculpa rápido. Mas é aí que Gyumi, sem papas na língua, exclama que estavam falando mal dela e a chama de mulher lixo mais uma vez. Isso deixa Jin em pânico, questionando-se mentalmente o que há de errado com aquele porco. O corredor fica em silêncio. Sunwoo não consegue acreditar que eles estavam falando mal dela pelas costas, mas Jin nega isso rapidamente. Sokyeon põe lenha na fogueira, dizendo ter certeza de que Jin era esse tipo de cara. Jimin continua afirmando que eles a destruíram completamente e falaram o quão lixo ela é. Isso deixa Jin em desespero. Ele avisa para Gyumi se preparar para a surra e começa a batê-lo mais uma vez. Jason diz que ele agiu bem, pois se Gyumi tivesse continuado a falar, o próprio Jason teria atirado nele. Sunwoo não entende o que está acontecendo, mas Sokyeon se vira para ir embora e diz para ela simplesmente ignorar esses idiotas. Sunwoo concorda, mesmo ainda incerta. Mais tarde, na hora da saída, Jin pensa que está em maus lençóis, não aprendeu nada sobre Sunwoo e ainda gerou um monte de mal-entendidos. Jason tem certeza de que a culpa foi toda do porco, que ficou se divertindo enquanto falava sobre sentimentos e coisas do tipo. Para Jason, Jin deveria apenas matar. É quando Sunwoo se aproxima sorridente e pergunta se Jin estava se divertindo ao falar dela pelas costas. Isso o deixa em pânico, pois às vezes Sunwoo realmente o pega desprevenido. Ele tenta explicar rapidamente que não estava falando dela pelas costas, mas Sunwoo descarta a preocupação, dizendo que já sabe disso. Ela bate em seu ombro rindo e comenta que esse é o jeito do Jimin, mas que sabe que Jin nunca faria uma coisa dessas. Mais importante que isso, Sunwoo manda ele ajudá-la a ir para casa, pois só de pensar em subir aquela ladeira já fica irritada. A situação é complicada. Mesmo que Jin não estivesse falando mal dela, ele estava sim falando dela pelas costas. Mas ele avalia que é melhor não dizer isso por enquanto e concorda, relutante. Sunwoo chama sua atenção e diz que, como esperado, realmente odeia ter que subir ladeiras. Jin pergunta se uma rua assim é de fato tão ruim para ela, e Sunwoo concorda avidamente. Ela explica que os principais sintomas da sua anemia são fadiga e fraqueza, principalmente quando precisa fazer esforços como subir a rua. Se a situação piora, sua cabeça começa a latejar e ela mal consegue respirar, mesmo parada. Jin concorda que isso é péssimo. Nesse caso, Sunwoo pergunta se ele não pode dar um empurrão em suas costas. A pergunta o deixa nervoso, e ela questiona se ele não quer ir logo para casa. Tremendo, Jin se aproxima e começa a empurrá-la para ajudar na subida. Ele pergunta se está melhor, e Sunwoo concorda rindo, dizendo que é bem mais fácil subir a rua assim. Ela comenta que isso meio que faz cócegas, deixando Jin confuso. Sunwoo então o provoca, dizendo que tem as costas muito sensíveis. Jin pensa que isso é ruim. Se eles continuarem desse jeito, se ele ficar um pouco mais perto do que já está, ele está tão concentrado em seus pensamentos que sequer ouve Sunwoo pedir para ele ir mais devagar. Jin tem certeza de que, se continuar assim, chegará o dia em que ela subirá em suas costas para que subam a rua juntos. Jason também parece muito animado com essa possibilidade. Jin se pergunta se está tudo bem ter esse tipo de pensamento. Afinal, não é como se estivesse escolhendo o nome dos netos. No fim das contas, a imaginação é gratuita. É então que Sunwoo consegue tirá-lo de seus devaneios, mandando-o parar. Ela está tão sem fôlego que sente que vai desmaiar. Jin se assusta e para imediatamente. Ele se desculpa enquanto ela tenta recuperar o ar, admitindo que se perdeu em seus próprios pensamentos. Ao olhar ao redor, Jin fica surpreso com a bela vista. É uma sensação agradável, mas que também aperta o peito. Então Sunwoo mora em um lugar como esse? Sunwoo também fica surpresa com a paisagem. Jin pergunta se ela nunca tinha ido ali antes, e ela o lembra de que esse não é o tipo de lugar que uma garota com anemia crônica frequenta.
Sem mudar a expressão, ela acrescenta que por causa dele está perto de bater as botas antes mesmo de chegar em casa, e questiona se ele quer ser o próximo. Porém, já que ele mostrou um lugar tão lindo, ela vai deixar passar. Enquanto arruma o cabelo, Sunwoo admite que a vista é realmente linda. Jin se lembra do sentimento que Gyumin disse ter sentido antes, sobre como se algo estivesse desligado em Sunwoo. Jin não sabe exatamente o que ele quis dizer com aquilo, mas o fato é que agora ele só consegue olhar para ela. Talvez realmente tenha a ver com esse sentimento de desligue. Tomando coragem, ele chama Sunwoo e admite que realmente estava falando dela pelas costas antes, o que a pega de surpresa. Ela pergunta se ele estava falando mal, mas Jin descarta isso. Ele explica que apenas aconteceu depois que descobriu que Junmin era amigo de infância dela, pois queria saber mais sobre ela. Isso faz Sunwoo corar de surpresa. Jin se apressa em dizer que não estava falando mal, ou algo do tipo. Sem jeito, ele só não quer que ela entenda errado. Sunwoo fica pensativa enquanto processa o que ouviu. Com um sorriso fraco, diz que ele não precisa se preocupar com isso, pois já esqueceu o assunto. Jin fica surpreso, e Sunwoo o apressa para irem logo para casa, já começando a se despedir. Jin pergunta se ela consegue descer a rua sozinha, e ela concorda, acenando e agradecendo por ele tê-la acompanhado até ali. Jason percebe que a reação dela pareceu um pouco vaga demais. Ele também questiona se Jin precisava ter sido tão honesto. Entende que o amigo não queira mentir, mas às vezes deixar pra lá é a melhor escolha. Agora Jason se pergunta o que está passando na cabeça de Sunwoo. Enquanto caminha, Sunwoo sorri corada, admitindo para si mesma que aquilo realmente a pegou desprevenida. Ela continua andando, até que cai no chão, completamente sem fôlego. No dia seguinte, Sondou pergunta irritada se foi Gyumin quem comeu o pão que estava em seu armário. Ele confirma e a questiona sobre o que ela fará a respeito. Sunwoo, decidida, diz que vai usar a carne dele para fazer kimchi jjigae, um prato que leva carne de porco. Ao presenciar a cena, Jin percebe que eles realmente são melhores amigos. Gostaria de mandar um agradecimento especial aos membros do canal. E se você quer ajudar o canal a crescer, mas não pode se tornar membro, deixe o like, comente, compartilhe e se inscreva que já ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima!